Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então resolver um outro exemplo aí de regra de 3 simples. Vamos então ler aqui a questão. Viajando dos Estados Unidos para o México em uma velocidade média de 120 km por hora, cheguei ao destino em 10 horas de viagem. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, certo? A velocidade média utilizada fosse de 160 km por hora. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta responder essa questão, certo? E depois volta aí para nós. Vamos lá então. O que é que acontece aqui? Nós temos que a pessoa em questão, ela foi dos Estados Unidos. Aqui está informando como se fosse eu mesmo, pessoal. Eu vou dos Estados Unidos para o México. Beleza, até aí tudo bem. Eu vou dos Estados Unidos para o México. A distância dos Estados Unidos para o México, o valor D, ele não vai sofrer alteração. A distância vai permanecer a mesma. Então, não modifica nada. Então, independente da velocidade que eu vá, ou independente do tempo que eu vou gastar, a distância entre os dois países não vai alterar de forma alguma. Porém, o que é que acontece? Inicialmente, na minha primeira viagem, eu fui com 120 km por hora. Gastei 10 horas de viagem, certo? E agora ele quer saber que se eu fosse a 160 km por hora, qual seria o tempo que eu iria gastar, certo? A gente faremos então o procedimento aí de proporção, né? A velocidade 120 e 160. 120 foi gasto 10 horas e 160 é o valor, no caso, que a gente quer encontrar. A gente queremos encontrar o tempo X, certo? Se nós observarmos um negócio, vamos agora verificar se este procedimento é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por quê? Porque aqui no caso, se nós aumentarmos a velocidade, vamos imaginar a gente correndo. Vamos supor que você vá andando de um determinado local até um outro. Você vai gastar um tempo lá, vamos supor 10 minutos. Se você for correndo do mesmo local a ele, você consequentemente não vai gastar 10 minutos. Vai gastar 5, 4, 7. Porém, por você ir correndo, você vai gastar menos tempo do que você indo andando. Por quê? Porque você vai com a velocidade maior. A mesma coisa acontece aqui. Então, se nós aumentamos a velocidade em um determinado lado, consequentemente, o tempo irá diminuir. Então, esse procedimento é uma grandeza inversamente proporcional. E numa grandeza inversamente proporcional, o que é que a gente faz? A gente inverte um dos dois lados. A gente escolhe se quer inverter a velocidade ou o tempo. Eu, particularmente, vou inverter a velocidade, não vou mexer aqui no tempo. Então, reescrevendo, eu terei o seguinte: 160 e 120, certo? Ele é proporcional a 10 elevado a 10 proporcional a x, certo? Então, fiz aqui a igualdade somente para representar a proporção, certo? Fazendo então meio pelos extremos, nós obtemos o seguinte: 160 vezes x é igual a 120 vezes 10, certo? 120 vezes 10, que é dessa segunda seta aqui. Então, se nós temos este valor de 160 que está multiplicando deste lado, vamos passar ele para o outro lado dividindo. Consequentemente, teremos o seguinte: x igual a 120 vezes 10, dividido então por 160. Vamos simplificar aqui essa equação, cortando 0 com 0, ficará 120 vezes 1, dividido por
16. Então será 120 dividido por 16. Ficando no caso, como resposta dessa igualdade, x igual a 7,5 horas. Certo? Por que horas? Porque é a unidade do tempo aqui que a gente tinha, certo? Por esse motivo, então, a gente gastou menos tempo. Por quê? Porque fomos com a velocidade maior. Então, a quantidade de tempo gasto nessa situação foi de 7,5 horas, beleza? Esse procedimento aí de regra de 3 simples, a gente viu, né, que tem a diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora, no próxima aula, a gente vamos ver regra de 3 composta, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos nas próximas videoaulas.